Olá, o programa dos alunos do curso de jornalismo da Unicinos está entrando no ar. Nesta edição do Quebra-Cabeça, vamos falar sobre a terceira idade. Na primeira reportagem do nosso programa, você vai conhecer a história de idosos que têm a rua como lar. Você também vai conhecer o exemplo de vida de seu Valério, de Sapucaia do Sul, que se formou na faculdade com mais de 80 anos. Estar conectado às novas tecnologias é o que motiva os idosos a voltarem para a sala de aula e encarar o desafio de ingressar no mundo digital. E para finalizar o quebra-cabeça de hoje, você ainda vai conferir a história de amor que deu samba e já completou meio século de vida. Quebra-cabeças está entrando no ar. Fique com a gente. Dados do IBGE revelam que a população idosa no Brasil chega a 15 milhões de pessoas. A maioria vive nas grandes cidades e 62% são chefes de família. Porém, um levantamento da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre aponta que na capital gaúcha, o número de moradores de rua quadruplicou de 300 em 1995 para 1.200 em 2009. O estudo revela ainda que deste total, 120 são idosos. Sem teto, sem comida, à margem na sociedade. No centro da capital gaúcha, eles sobrevivem com o que é arrecado na batalha diária de uma metrópole. Idosos que têm as ruas como lar. Acompanhe a história destes inquilinos da terceira idade. Chegar ao fim de um longo dia de trabalho e não ter para onde ir, ou mesmo acordar debaixo de um viaduto, são ideias que não passam pela cabeça da maioria da população brasileira. Quanto mais na terceira idade, que seria momento de descanso e conforto. Em Porto Alegre, cidade de cerca de 1,5 milhão de habitantes, segundo o IBGE, cerca de 10% são idosos, o que corresponde a uma das mais altas taxas de longevidade do país. Muitos deles, abandonados pela família ou sem alternativa, vivem em situação de risco nas ruas. Essa é a situação de Índia, que há 6 anos vaga pela cidade. A alegretense habita os arredores da agência do Banrisul no centro de Porto Alegre, na companhia de outros moradores de rua. É ruim, mas fazer o quê? Índia conta que deixou a casa onde morava com a família quando o marido não aceitou a separação. Há 12 anos não tem contato com os filhos. Amor, que saudade, eu morro, choro. Esperança assim deles virem aqui me abraçar, me dar um beijo, mãe. E eu sei que eles querem, mas o pai não deixa. E eu tenho saudade dos meus filhos, assim. Eu sou... Vieram me procurar, mas tenho que fazer curso aqui agora, telefonar. Não gosto de falar. Eles nem sabem onde eu estou. Índia afirma que vive de pedir dinheiro, além de raras doações de comida. Segundo ela, há pessoas que abusam dos que distribuem alimentos, por isso a ação não é mais frequente. Roupas têm apenas as do corpo, pois os roubos são constantes. Nesse dia nós estávamos dormindo ali, estava eu, ele e outra amiga. Quiseram botar fogo nos carrinhos. Botaram fogo no carrinho? Botaram fogo no carrinho. Até tinha gente na banca da flor ali que socorreu nós. Apesar das dificuldades, Índia não está sozinha nas ruas. Ela conta com a companhia de Nilo, que optou por deixar a casa para não perder a guarda dos 6 filhos. Nilo bebia demais e teve que escolher entre a família e a bebida. Porque eu escolhi isso aí. Eu podia estar em casa agora. Eu não precisava estar dando uma reportagem para a senhora. Eu podia estar em casa agora, ou trabalhando, né? Mas eu escolhi isso aí e eu não posso reclamar de nada. O fiel companheiro de Nilo é o cachorro chamado de Vagabundo, que acompanha o dono desde que era filhote. São raras as pessoas que se aproximam dos moradores de rua. A maior barreira que eles enfrentam é o preconceito. Tem pessoas que passam por nós e nem olham para nós. Há um mendigo ali, ó. Não muito longe dali, embaixo de um viaduto, vive há 8 anos Marli, de 62 anos. A idosa diz não ter conseguido receber a casa do Departamento Municipal de Habitação e por isso está nas ruas. Ela já tentou ficar em albergues, mas diz não conseguir se adaptar. Não gosto muito porque não dá nem para carregar sacola de roupa. Tem que estar sem sacola lá dentro. Aí não dá, né? As opções para quem está na rua são poucas. O albergue municipal é uma das alternativas para aqueles que não têm onde dormir. A casa oferece abrigo noturno para cerca de 120 pessoas, mas no inverno a capacidade aumenta para 150.
O albergue oferece abrigo, higiene, alimentação e espaço de lazer aos moradores de rua durante a noite. Nós temos um número expressivo de recusas, porque dentro do albergue não pode, depois de entrar, usar drogas, não pode beber, tem que ter uma conduta, vamos dizer assim, de um espaço coletivo, que é uma conduta adequada, não pode namorar, expressões físicas de afeto não são permitidas, até porque não teria como controlar, nós temos homens e mulheres, né? Então, alguns se recusam a vir. Outro motivo que afasta muitos do albergue é a distância que o local tem dos pontos onde os idosos costumam ficar durante o dia. Uma coisa a gente tem que entender, que o albergue não obriga a pessoa a retornar no outro dia. Então, o trabalho tem que ser imediato. Quer dizer, ele chegou hoje com o boletim de ocorrência, onde é que o senhor foi registrado? Foi registrado em tal lugar. Vamos pedir a sua certidão, volte amanhã, vamos fazer a sua carteira de identidade. Tem que ser tudo como se fosse uma emergência. A gente não sabe se essa pessoa vai retornar no outro dia. E muitos não retornam. E às vezes retornam e não conseguem acessar, porque ficam entre os excedentes. Aqueles casos mais agudos, notadamente pessoas que estão com suspeita de doenças e coisas, temos um trabalho em equipe com a auxiliar de enfermagem, com os educadores sociais. Aqueles casos mais agudos, então, a gente garante a vaga para o outro dia, uma listagem, para que essa pessoa consiga acessar, para a gente começar algum trabalho com ela. A dependência alcoólica afasta a grande maioria dos idosos dos lares. Este é outro motivo que dificulta a aceitação da sociedade. Segundo a assistente social, muitos chegam alcoolizados no abrigo. Os nossos idosos, na sua maior parte, são etilistas. São pessoas que têm comprometimento com álcool há muitos anos. E por isso estão na rua. A pessoa não vai para a rua porque ela perde a casa. A pessoa vai para a rua porque ela perde o lar. É diferente. Vivendo sob as condições do tempo, sem nenhum cuidado com a saúde, a idade chega mais cedo para os moradores de rua. Índia tem apenas 56 anos. O parceiro Nilo, ainda menos, 51. Eu tenho 60 anos. Agora, eu e uma senhora que frequenta aqui tem 52, tu vai achar que ela é minha mãe. Entendeste? Ela está maltratada pela rua, pela intempérie, pela doença. Vivenciando há 8 anos a realidade dos moradores de rua, Vera Lúcia é cética quanto ao futuro e à solidariedade das pessoas. Na vida real, as pessoas não são solidárias. São solidárias na hora de dividir o cachimbo do crack, a bebida, mas, de resto, não são solidárias. É uma selva, é um espaço de luta pela sobrevivência. Já eles acreditam que ainda vão ter chances de uma vida melhor. Ah, não, imagina minha casinha no lugar aí. Só isso. Amanhã, só Deus sabe. Quem sabe amanhã, Deus sabe. Mas vou sair, eu vou sair dentro. No próximo bloco, você vai conhecer o exemplo de vida de seu Valério, de Sapucaia do Sul, que se formou na faculdade com mais de 80 anos. A gente faz um rápido intervalo e já volta. Não saia daí. No Brasil, a educação básica e fundamental é um direito assegurado pela Constituição Federal. No entanto, muitos jovens em idade escolar não têm acesso ao ensino. Isso acaba se refletindo mais tarde, no ensino superior, que para muitos não passa de um sonho. Agora, você vai conhecer o exemplo de seu Valério, de Sapucaia do Sul, que apesar da idade avançada e das dificuldades, buscou a realização do sonho da juventude. Confira! A possibilidade de realizar um sonho é o que torna a vida mais interessante, já dizia Paulo Coelho. Nós vamos conhecer hoje a história de seu Valério Galeazzi, que aos 86 anos concluiu o curso de Direito. Paulista de nascimento e gaúcho de coração.
Seu Valério chegou ao Rio Grande do Sul em 1948. Morou no interior, constituiu família e anos depois chegou a Grande Porto Alegre, onde sempre trabalhou como contador. Eu em Esteio me empreguei no cimento gaúcho. Eu me aposentei no cimento em 1972. Em 1984, eu trabalhei mais 12 anos aposentado. Depois de aposentado, Valério vendeu produtos agropecuários. Foi nessa época que viveu um dos momentos mais difíceis de sua vida. Quando foi o ano de 2000, perdi minha esposa. E eu fiquei um ano e meio assim, meio sem saber o que fazer na vida. Quando a gente perdeu a avó, eu vou quase 60 anos casado com a avó, né? Ele começou a se abater assim e tal. Mas eu comecei a notar que ele estava assim, ficando mais triste, né, e tal. E foi o olhar atento do neto que mudou a vida de seu Valério. Com essa ajuda, seu Valério teve forças para seguir em frente e realizar um sonho da juventude. E ele sempre me falava, assim, ele tinha me dito aqui, que o sonho dele era estudar, fazer uma faculdade e tal. E eu falei, pô, vamos fazer a faculdade. Foi engraçado que no dia do vestibular, tinha bastante gente lá e tal, e a maioria era pessoas assim, pessoas de mais idade, esperando o filho lá, fazendo prova, esperando o pessoal mais novo, né? E daí, naquele dia foi o contrário, era eu e a minha esposa esperando o vô fazer a prova, né? Ele sentado lá, eu ficava cuidando dele pela porta, ele sentadinho, abaixado, fazendo a prova dele, né? Encontrar uma atividade saudável para preencher o tempo livre é fundamental para ter qualidade de vida em qualquer idade, principalmente na terceira idade. Muitas vezes os idosos buscam esses novos espaços por questões pessoais e naturais da vida, perda de um cônjuge, de amigos, né, um certo isolamento. E aí vem a orientação no sentido de que esse espaço, essa busca, né, por preencher esse vazio, seja realmente feita por algo que seja significativo para esse idoso. Durante a realização de uma nova atividade, é comum que os idosos exijam cada vez mais de si mesmos. A convivência com pessoas de diferentes faixas etárias contribui para o processo de renovação. Não fui um aluno brilhante, nota 10, mas eu saí com quase nota 8. Quer dizer, para mim, foi mais do que satisfeito. Durante o curso, seu Valério lembra que passou por uma fase difícil, mas com muita força de vontade, continuou investindo nos estudos. O pior período meu na faculdade foi em 2004. Eu sofri de hérnia de disco e nervo ciático. E passei um sofrimento nesse período que tinha que ser agarrado para ir para a sala de aula, da coisa e tal. Tive que interromper o curso. O convívio com colegas e as novas amizades foram fundamentais para que retomasse a vida com dignidade. Só o convívio com o pessoal jovem, aquilo para mim foi uma renovação. Porque tu veja você, se não fosse ele me insistir para eu fazer a faculdade, né? E eu não sei se eu ia durar 5 anos e meio de vida. Confira o tio grau de bacharel em Direito. Vanessa Ribeiro Manson. Esse Valério, no primeiro, segundo dia de aula, me chamou muita atenção aqueles cabelos brancos sentados bem lá na frente. Foi uma pessoa que marcou desde o primeiro dia. A amizade entre Vanessa e seu Valério ultrapassou os limites da sala de aula. O Valério, como colega de faculdade, é mais um exemplo positivo que ele tem a dar, porque é uma pessoa dedicada, aplicada. E o Valério é um
um homem de muitos princípios éticos, morais, religiosos. É uma pessoa que sabe se portar, apesar desse jeito maroto dele, ele sabe se portar como um homem da idade dele, ele sabe respeitar as pessoas. Então ele com certeza teve uma família que deu uma base muito sólida para ele. E eu vejo assim como faltam bons Valérios nas faculdades, sabe? Esse novo grupo, esses novos desafios que ele enfrenta, vai gerar, de certa forma, um desequilíbrio, que ele pode ser até saudável. Ou seja, esse desequilíbrio vai gerar uma motivação para o aprendizado, uma motivação para conhecer, por exemplo, questões dos mais jovens, se esse idoso encontra um grupo de jovens, enfim. Então, isso é saudável. Seu Valério formou-se em 2007 com uma grande festa. O apoio da família e dos amigos continua fazendo a diferença até hoje. Ele é bem mais que meu avô, né? Também meu avô, meu pai, eu morei com o avô bastante tempo. Exemplos ele deixou vários e um deles foi a formação. Então eu acredito que tudo isso vem acrescentar na sua vida, né? E na nossa também, que nunca é tarde para se fazer nada, para se realizar nada. Hoje já ganhei quantos anos depois da formatura? 2007, né? Então, já ganhei 3 anos, 3. Então, agora 89, agora em janeiro eu faço 89. Quem sabe eu chego até a Copa do Mundo aí daí. Se depender da força de vontade, da motivação de todos que o cercam, seu Valério terá muitas Copas pela frente. Estar conectado às novas tecnologias é o que motiva os idosos a voltarem para a sala de aula e encarar o desafio de ingressar no mundo digital. No próximo bloco tem mais quebra-cabeça. Cerca de 21 milhões de brasileiros têm um novo desafio: estar conectados às novas tecnologias. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 2025 o Brasil vai se tornar o 6º país do mundo com maior população de idosos. E entre esses motivos, Pedro, que levam esses idosos a conhecer o mundo digital, o principal é se comunicar. E está aí um novo aprendizado para um grupo de idosos de Porto Alegre que não trata a idade como um empecilho. Esses senhores e senhoras dão uma lição de vida, mostrando que nunca é tarde para aprender mais e mais. É isso que vamos conferir na reportagem a seguir. Hackear, deletar, download, offline, formatar, teclar, login, Fotolog e MSN. É difícil passar um dia sem mencionar pelo menos uma dessas palavras, mas para quem não conhece, parece um idioma de uma tribo de outro planeta. E é justamente para falar a mesma língua que cada vez mais pessoas da terceira idade voltam à sala de aula. Oferecemos o curso para a terceira idade pela constante procura, pela informação que os alunos da terceira idade precisam ter para a inclusão na sociedade. Basicamente, quem procura o curso vem fazer o curso para uma inclusão na sociedade, de maneira de se comunicar com parentes e amigos que estão longe da localidade onde eles estão. Os cursos de informática específicos para essa faixa etária atraem quem não teme ingressar neste sociável mundo novo. Pessoas como Dona Maria Helena, que foi atrás do password de acesso para um território dominado pela nova geração. Eu acho que é a necessidade atualmente, né? Tudo depende do computador, e era a minha filha que fazia tudo para mim, saiu de casa e eu estou agora analfabeta. Então, nós resolvemos nos alfabetizar digitalmente, para poder participar de tudo, né? Tudo é através da internet agora. O curso de informática para a melhor idade do SENAC é voltado para quem tem no mínimo 40 anos. Desde 2005, mais de 1.500 alunos passaram pela capacitação. Em média, são 250 idosos por ano ingressando no mundo digital.
Apesar de estarem conectados à nova forma de se relacionar, o curso possui metodologias que vão desde atendimento, adequação de horários, conteúdo dentro e fora do ambiente de ensino. O que parece tão comum para alguns pode não fazer sentido para outros. No início eu tive bastante dificuldade no primeiro e segundo módulo, digamos assim, porque eu não estava familiarizada com as expressões e mesmo com o teclado do computador. Sempre me neguei, né? Uma coisa meio de uma burrice minha, na minha parte, de me negar a aprender. Mas aí, como eu vi que não tinha mais espaço, né, se eu não aprendesse, não a lidar, a entrar nessa área de informática, aprender a lidar com computador, eu não ia conseguir nada, não ia conseguir trabalhar, evoluir em lugar nenhum. Então, aí eu digo, agora está na hora de fazer, né? A terceira idade, ela está sentindo a necessidade de acompanhar realmente os mais jovens, não é? E se entrosar nas novas tecnologias, porque também, se não for, como diz a minha neta, viramos dinossauros. Já para outros, o aprendizado ocorre sem grandes dificuldades. No começo, aquelas partes de Word, textos, assim, eu achei um pouquinho mais chato, mais difícil, e a parte de internet mais fácil, mas não tive maiores dificuldades. Achei bem bom e aproveitei bastante, assim, me serviu bastante. Isto aqui é sensacional para quem quer aprender mesmo. Há pequenos detalhes